O Corinthians já começou o seu planejamento para 2025, o Fabinho Soldado já está trabalhando. Diego Palacios vai ficar no Corinthians ou não? Está treinando com bola ou não? Vou te falar que o Marquinhos segue sendo sonho para o Corinthians para 2025. Isso sim é realidade, mas porém, Davi Luiz pode ser zagueiro do Corinthians? Ora, fiel, a resposta... Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianos? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Davi Luiz, vamos falar sobre Marquinhos, Diego Palacios, planejamento do Corinthians. Cara, vamos falar hoje sobre o mercado da bola. Faz tempo que a gente não entra nesse assunto, até porque a janela de transferências aí tá fechada, tá? Mas hoje temos bastante atualizações sobre o mercado da bola. Quero pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar este canal. Já passamos dos 32 mil inscritos, tá, fiel? Mas peço humildemente para você também vir fazer parte aí desta família, se inscrevendo, para a gente crescer cada dia mais. Combinado? Então, já vamos entrar aqui sobre a questão de Diego Palacios, tá, fiel? Diego Palacios voltou a treinar com bola, mas ainda ele não está totalmente apto a ir a campo, tá? A perspectiva de volta é mais ou menos até o dia 15 de novembro, para o Diego Palacios voltar a estar à disposição do time do Corinthians, à disposição do nosso treinador Ramon Dias, tá, fiel? Eu trouxe no vídeo anterior que a questão é se o Corinthians vai querer ficar, porque o Diego Palacios jogou apenas 45 minutos pelo Corinthians desde a sua contratação, veio com o status para ser titular absoluto no lugar do Hugo e do Bidu, só que machucou e não voltou ainda, tá, fiel? Teve aí uma contusão bem grave, depois teve erros médicos também da diretora médica do Corinthians, do corpo medicinal do Corinthians, que é a Ana Carolina Cortez, que não identificou um problema de cartilagem após a cirurgia que o jogador fez no joelho, aí ele teve que voltar, fazer uma nova cirurgia. Foi um rolo, tá, fiel? Inclusive, eu não gosto muito desse departamento médico do Corinthians, tá? Então, o Diego Palacios, ele passou por sérias situações no Corinthians, só que a grande questão é que ele não voltou a jogar até hoje. O cara não voltou a jogar bola. Então, se o Corinthians continua com ele, tá? Já vou falar para vocês se ele como está o treinamento dele. Se o Corinthians fica com o jogador, faz a renovação do seu contrato e ele machuca com mais 45 minutos aí de 2025, ou vamos supor que ele joga aí 2, 3 jogos e machuca novamente, o Corinthians não pode dispensar o jogador enquanto ele estiver machucado, fiel. É contra as leis, tá? Então o Corinthians não pode demitir um jogador, dispensar um jogador, fazer uma quebra de contrato com o jogador contundido. E já que o Diego Palacios apresenta esses graus de lesões, mesmo quando ele estava na Liga Norte-Americana, eu acredito para o Corinthians que a melhor saída é o Corinthians desfazer o seu contrato com o Diego Palacios. Fora que não é um jogador que chegou aí como, vamos dizer assim, unanimidade. O jogador já chegou para ser titular e vai arrebentar. Não foi uma grande contratação, foi uma aposta e acabou virando uma aposta muito cara para o Corinthians. E eu acredito que seria a melhor forma possível o Corinthians rescindir o contrato com o Diego Palacios, tá? Treino do jogador, fiel, é aquilo, mais preparação física, o jogador, obviamente, que não está participando de rachões, quando tem, que é raro ter rachões, tá? Não está jogando, o seu ápice físico é o menor possível, porém, o jogador voltando a treinar com bola, pode voltar a ganhar essa condição, mas corintianeiro, e se o cara estiver destruindo em campo, o Corinthians não pode ficar? O Corinthians pode fazer um teste, fiel, há tempo ainda, porém, eu, como corintiano, eu dispensaria Diego Palacios, iria atrás de um lateral aí mais contundente no mercado da bola, e o Guilherme Arana pode ser um deles, que já trouxe vídeo anterior, não vou entrar neste mérito aqui, tá? Porque hoje as informações não são do Guilherme Arana, mas o Corinthians pretende fazer proposta sim para o lateral. E se pretende fazer proposta para o lateral, eu acredito que deve dispensar o Diego Palacios, tá, fiel? Mesmo que não dispense o Diego Palacios, mesmo que não feche com o Guilherme Arana, Corinthians precisa de um lateral esquerdo, desculpa, tá? O Hugo e o Matheus Bidu oscila muito, eu não acho que eles sejam os laterais titulares para o Corinthians para 2025, correto, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos falar sobre Davi Luiz. Pode ser jogador do Corinthians? Fiel, a resposta é não. Cara, eu não entendo, sério mesmo, eu não entendo a criatividade das pessoas em Davi Luiz, 38 anos o zagueiro vai fazer, reserva total do Flamengo, tá? Não está entrando na maioria dos jogos. Na minha opinião, um zagueiro bastante fraco, um zagueiro sem condições físicas, não é aquele Davi Luiz
de antigamente de seleção brasileira. Quando ele já veio para o Flamengo, ele já estava em decadência e o Corinthians não há sequer o mínimo de interesse. Segundo as informações do Corinthians, das pessoas com as quais eu conversei, não existe nenhuma chance dessa possibilidade acontecer do Davi Luiz ser jogador do Corinthians, cara, tá? Então é informação, não é opinião, foi o que me foi passado. Corintianeiro, não há chance nenhuma do Davi Luiz ser jogador do Corinthians, tá? E ponto final, Fel. Obviamente que se mudar qualquer coisa, eu trago para vocês aqui de forma totalmente atualizada. Mas no dia de hoje, não tem nada entre Davi Luiz e Corinthians. Não existe nada sobre essa possibilidade, combinado? Já o zagueiro Marquinhos continua sendo um sonho do Corinthians. Esse sim é sonho do Corinthians para 2025. Porém, também não é uma contratação fácil de acontecer. Ele renovou o contrato com o PSG, se não me engano, foi 2023 ou 2022, tá? É um jogador titular absoluto do PSG, lá em 9 jogos, o cara entrou 7, 8. É um cara totalmente experiente, apesar da sua idade, é um cara totalmente experiente. É um zagueiro com passagem de seleção brasileira, é um ótimo zagueiro, seria uma baita contratação para jogar do lado do André Ramalho. Só que estamos falando aí de um dos times mais ricos do Brasil, tá? E para você aí tentar quebrar um contrato de um jogador que é titular do Paris Saint-Germain, só se o cara não quiser ficar lá mais. E é nisso que o Corinthians está apostando. Porque além dele ser corintiano, além de ter jogado no Corinthians, é um zagueiro que tem interesse em encerrar sua carreira no Brasil. E é nessa história, é nisso que o Corinthians, é nesse status que o Corinthians acredita que pode conseguir contratar o zagueiro Marquinhos. Só que só depende dele. É uma situação que o Corinthians ele não tem muito poder de decisão nisso, porque é um time super rico, jamais você vai conseguir debater de frente com o Paris Saint-Germain em questões salariais, tá? Lógico que ele ganha lá muito mais do que qualquer oferta que o Corinthians poderia fazer aqui, mas é sim um sonho do Corinthians, o Corinthians aposta nisso, mas depende tudo do Marquinhos, ele querer vir e ele querer jogar no Corinthians, caso ao contrário, seria mais uma, vamos dizer assim, mais um sonho frustrado, que não daria certo o zagueiro Marquinhos, tá, fiel? Não está na capa, mas quero atualizar vocês também sobre o Eric Pulga, tá, fiel? Não tenho muitas informações, por isso que não está na capa. As últimas informações, só para atualizar vocês, é que o Eric Pulga tem muita vontade de jogar no Corinthians. Hoje ele é um dos destaques do Campeonato Brasileiro da Série B. O Corinthians esteve muito perto de realizar a sua contratação, porém não foi possível, porque o Ceará ele está tentando subir dessa transição de Série B para Série A e jamais dispensaria o seu principal jogador, tá? É um jogador que foi destaque também no Campeonato Cearense, aí, fazendo bastante gols. É uma joia, é um menino muito novo. O Corinthians vai ter que lapidar, não é aqueles caras que chegam com status de titular absoluto, ainda mais nesse, vamos dizer assim, neste momento que está o ataque do Corinthians, né? Com volta de Thales, Yuri Alberto voltando a jogar bem, Memphis Depay, entre outros jogadores, Romero também, que sempre coloca uma pulga na cabeça do treinador, se é titular ou não. O Eric Pulga jamais chegaria com esse status, né, de ser titular do Corinthians ou de chegar resolvendo nossos problemas, mas uma ótima opção para o segundo tempo e vai ganhando experiência, né? Quem sabe aí ele não vira um Wesley, igual foi bem vendido, ou pode continuar no Corinthians nos ajudando futebolisticamente, já que se trata de um bom jogador, tá? Então há uma chance muito grande do Corinthians contratar o Eric Pulga para 2025, só que essa negociação ela é possível só para 2025. Mas, corintianeiro, por que essa chance ela é bem grande? Só porque ele escolheu o Corinthians? Sim, fiel. A vontade do jogador em jogar qualquer equipe é praticamente predominante em uma negociação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Chega um Grêmio lá e oferece um salário melhor que o do Corinthians, uma oferta melhor para o Ceará do que o Corinthians, só que o jogador fala, eu não quero. A negociação morreu ali. Tá? A negociação morreu ali. Se o jogador falar, eu não quero ir lá jogar, a negociação morreu. Eu prefiro o Corinthians, eles vão dar aí ouvidos e preferência ao Corinthians. Pode tentar empresários, vão tentar convencer o jogador, obviamente, que o futebol é business, mas a vontade do jogador ela é muito importante em qualquer negociação de futebol. Tá, fiel? Só para deixar mais uma palhinha aí para vocês, tá? Eu já trouxe no vídeo anterior que o STJD decidiu a favor do Flamengo, ó, Flamengo não, da CBF, né? Porque, mas é tudo junto, né, fiel? É uma fusão. Então o Corinthians, ele vai seguir com a programação da CBF para os jogos da Copa do Brasil e brasileiro, prejudicando totalmente o Corinthians, essa instituição que só passa vergonha nós brasileiros e também por manter um presidente que não entende nada de futebol. Mesma coisa você pegar um cara lá que tá parado sem fazer nada, ó, você vai ser presidente,
mas vai ser o nosso, diz assim, nossa marionete. O cara não faz nada, fica rindo lá, parece um cara sem noção, parece que nem sabe o que é futebol. E é nisso aí que a CBF peca, ela continua mandando no futebol, é a Confederação Brasileira de Futebol, porém é uma das piores vergonhas do Brasil, é a CBF. E ela sempre, todo ano, toda hora, todo momento, está ajudando o Flamengo, se não é com VAR, é com datas alteradas, entre outras coisas, tá? Fel, o que tinha de mais atualizado no Corinthians é isso, quero agradecer demais a sua presença. Hoje, se tiver alguma informação relevante, eu trago para vocês no vídeo aí entre 9h30 e 10 horas da noite, tá? Mas ainda não é certeza. Se tiver alguma informação da fonte, eu venho aqui correndo trazer para vocês, tá bom? Mercado da janela de transferência fechada, sem jogos, então também as notícias elas ficam um pouco escassas. E neste canal eu trabalho com informação, não com opinião. Então se a informação não chega, eu não faço vídeo, tá bom? Então vamos aguardar aí, qualquer coisa eu trago o vídeo para vocês. Mas amanhã, 11h30 da manhã, é certeza, meu irmão. 11h30, 6 horas, 9h30, 10 horas, trazendo 3 vídeos para vocês diários. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!